Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Então, vocês vão precisar do livro, certo? E nós vamos dar continuidade ao estudo da região centro-oeste, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre mais alguns aspectos dessa região. Nós vimos nas aulas anteriores, né, que nessa região se encontra Brasília, sede do nosso governo. Nós vimos também que essa região centro-oeste, ela é importantíssima, porque lá tem a sede do nosso governo, no caso é Brasília. Brasília foi uma cidade projetada, foi uma cidade criada para poder ser a sede do nosso governo. É por isso que ela é uma cidade tão modernizada, é uma cidade tão diferente das outras. E essa região possui 4 unidades federativas. Temos 3 estados e temos o Distrito Federal. Temos o estado do Mato Grosso, tem como capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul tem como capital Campo Grande. Temos o estado de Goiás, que tem Goiânia como capital, né? Temos aqui, Brasília, né, lá no Distrito Federal, inclusive, né, nós até dizemos, né, que o nosso país ele é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, certo? E aqui a gente está vendo a localização da região centro-oeste no país. E nós vimos algumas coisas sobre essa região o quê? O Oceano Atlântico, ele banha o nosso país, né? E a região centro-oeste é a única região brasileira que não é banhada pelo mar, não é banhada pelo Oceano Atlântico. As outras regiões, como nós estamos vendo aqui, região norte, nordeste, né, que é uma região bem litorânea, o sudeste, ou a região sul, todas essas regiões são banhadas pelo Oceano Atlântico, mas a centro-oeste, que é essa amarelinha aqui, essa parte amarela, ela já não é uma região banhada pelo mar. Inclusive, né, nós até dizemos que o nosso país, a capital, foi transferida para o interior, certo? Então, a gente está vendo aí que ela faz fronteira, né, com as outras regiões, ela é vizinha das outras regiões, mas não é banhada pelo mar. E ficou como atividade de casa a página 197, que tinha assim: observe a imagem e responda ao que se quer. Que vegetação típica da região centro-oeste a imagem ao lado representa? Escreva suas características. Representa o cerrado, né, que é a vegetação predominante do centro-oeste. Então, representa o cerrado. O cerrado ele é formado por árvores baixas, com troncos retorcidos e vegetação rasteira com muitas gramíneas, certo? Então, essas são as características do cerrado, que é a vegetação predominante dessa região, da região centro-oeste, certo? O quinto quesito ainda fala sobre a vegetação. Então, vocês têm assim: de acordo com o estudo realizado sobre a vegetação da região centro-oeste, respondam. Vocês têm aí um mapinha, né? Então, tem as legendas: floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, vegetação do Pantanal e campos. Que tipo de vegetação predomina no centro-oeste? Determine todos os estados brasileiros que apresentam esse tipo de vegetação. Então, qual é o que a gente vê aí que mais se destaca nesse mapa? É o cerrado também, né? Então, predomina na região cerrado. Apresentam esse tipo de vegetação os estados de Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Minas Gerais, do Tocantins, do Piauí, do Maranhão e de Rondônia.
Nós sabemos que aí tem o nome de outros estados, de outras regiões, né? Mas a questão nos pede para que a gente escreva o nome de todos os estados brasileiros que têm esse tipo de vegetação, né? Então aqui, por exemplo, nós temos Minas Gerais, que faz parte da região sudeste, Tocantins e Rondônia fazem parte da região norte, temos o Piauí e o Maranhão que fazem parte da região nordeste, certo? Mas aí a questão era para escrever o nome de todos os estados brasileiros que apresentam o cerrado como vegetação, certo? E hoje nós vamos falar sobre outros aspectos dessa mesma região, tá? Vamos falar um pouco sobre a economia, né? A economia dessa região, ela começou, ela foi mais forte, né? A questão da industrialização depois da construção de Brasília. Era uma região em que não existia muitas indústrias, né? Então foi um processo lento. E é uma região que sempre foi marcada por atividades agropecuárias. Quando a gente fala atividades agropecuárias, atividades da agricultura, e a agricultura é o que? Plantação, e a pecuária, que é a criação de animais. Então, depois da fundação de Brasília, né? Então muitos agricultores, os agricultores são as pessoas que têm plantações, os pecuaristas, as pessoas que têm criações. Então, essas pessoas migraram, né? Eles saíram da região sul e foram para a região centro-oeste, certo? E nós vamos ver que essa região, ela, apesar de quando a gente estudou sobre outras regiões, a gente viu que a região sudeste, né, a região que recolhe o maior PIB, que gera o maior PIB, que recolhe mais impostos, né, a região mais desenvolvida. Então, quando a gente fala sobre o extrativismo vegetal, então isso é caracterizado por quê? Pela extração de produtos retirados das plantas. Então, nessa região, tem a extração de seigas, folhas, ervas, madeiras, troncos, as cascas também dos troncos, a borracha e a madeira, que são retiradas principalmente da floresta amazônica, o quebracho, no Pantanal, e erva mate no sul do Mato Grosso. E aqui nessa imagem a gente vê o látex, né, que é retirado da seringueira, né, serve como matéria-prima para a fabricação da borracha. E a gente sabe, né, que a borracha ela serve como matéria-prima para a fabricação de muitos produtos, certo? O extrativismo animal, lá tem a caça e a pesca. Inclusive, tem alguns animais que vêm sofrendo com isso. Por exemplo, as garças, né, que muitas vezes suas penas são utilizadas, né, são retiradas. As lontras também, as lontras, as ariranhas e os jacarés. Peixes de água doce também. Os jacarés são utilizados são utilizados na fabricação do couro, utilizados na fabricação de bolsa, de sapatos, de cintos. Então, tudo isso daí tem a parte ruim, porque muitos animais terminam entrando em extinção. E os peixes de água doce, muitos deles são retirados, né, desses locais. E assim, lá existe, como outras regiões do nosso país, a caça e a pesca predatória. Então, muitas pessoas estão caçando, estão pescando, né, e
muitas vezes não estão ligando para o período de reprodução dos animais, não estão ligando para o meio ambiente. E a gente sabe que isso gera muitos problemas para a natureza. O extrativismo mineral é o que é a retirada de minérios da natureza. Nosso país tem bastante minérios. O problema é que as pessoas não sabem ainda tirar a quantidade adequada. Então, as pessoas estão retirando demais da natureza. E aqui na nossa região, no nosso país, na região centro-oeste, nós temos uma das maiores reservas de manganês do mundo, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Mas vocês sabem por que essa reserva ainda, essas reservas de manganês, elas ainda não foram tão exploradas? Porque são reservas de difícil acesso. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Não é um acesso tão fácil para poder chegar até esse local. Então, por isso que é uma área mais preservada. E nós temos nessa região outras reservas de minérios também. Ferro, o ouro, diamante, cristal de rocha, níquel, entre outros minérios. Esses daí são os que mais se destacam nessa região, né? A agricultura é a base, né, da economia da região centro-oeste. Tanto é que nós vimos, né, que muitos agricultores saíram da região sul e foram para essa região. E tem alguns produtos na agricultura, né, alguns tipos de plantações que se destacam nessa região. O algodão, o girassol, a cevada e o trigo. E 46% da produção de arroz, de soja, de milho e de feijão daqui do nosso país quem é a região responsável é a região centro-oeste. Então, ela tem essa importância econômica no nosso país, né? Quase metade desses grãos são produzidos nessa região. E tem lá a agricultura de subsistência. Lembrando, a agricultura de subsistência são as pessoas que plantam para o seu próprio consumo. E nessa região aí, a plantação que se destaca na agricultura de subsistência é a cultivo de mandioca. Então, as pessoas elas plantam lá para o seu próprio consumo, né? Para o consumo familiar, certo? Fica mais econômico, né? Porque as pessoas não vão precisar comprar alimentos, elas plantam o que elas vão comer. Então, tem essa vantagem na agricultura de subsistência também. Já a parte da indústria do comércio e do transporte, vocês encontram na página 200, certo? E lá na região centro-oeste, a economia, na verdade, ela deu um impulso depois da construção de Brasília, depois da fundação de Brasília. Então, inclusive, a industrialização se desenvolveu nessa região mais um pouco depois do surgimento de Brasília, né? Depois que Brasília foi construída. Como foi a sede do governo, então tiveram vários acontecimentos econômicos nessa região. Lá tem algumas indústrias de beneficiamento de produtos agrícolas, alimentícios e madeireiros, né? Produtos agrícolas são aqueles produtos utilizados, né, na agricultura. O comércio de lá, ele é mais forte nas capitais e nas cidades principais, né? Nas capitais dos estados e nas suas cidades principais, certo? Aí vocês têm um quadrinho nessa página 200 que tem assim: a região vende, a região compra. A região vende o quê? Vende produtos de frigorífico, ferro, manganês, cristal de rocha, borracha, arroz e erva mate, que aí é onde vocês têm o desenho do queijo, não é? A região compra veículos, combustível, trigo, açúcar, sal e máquinas. Então,
Toda a região, né, tem aqueles produtos que elas exportam, que são os produtos que elas vendem, tem os produtos que elas importam, que elas compram, no caso, de outros países. E o transporte nessa região, muito tempo foi feita pelos rios, né? Aí depois, com a fundação de Brasília, então foram sendo construídos, inclusive teve construção de aeroporto também. E atualmente essa região tem várias rodovias e aerovias. E tem as principais rodovias, né, que são as estradas que ligam os diferentes lugares. Então tem a rodovia Belém-Brasília, a Transpantaneira e Cuiabá-Santarém. São algumas dessas rodovias principais. E tem a ferrovia, que é a estrada de ferro noroeste do Brasil. O transporte fluvial, ele é mais forte no Rio Paraguai, nos seus afluentes, e lá tem um aeroporto que é muito importante nessa região, que é o Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek, né? Esse aeroporto tem esse nome em homenagem ao presidente da época da construção de Brasília, certo? Então, Brasília começou a ser construída, relembrando, na década de 50, mas a fundação, né, a inauguração do Brasília foi dia 21 de abril de 1960, certo? Temos algumas variações linguísticas, também algumas palavras nessa região, né? Assim como toda a região brasileira, todas as regiões, cada uma as pessoas utilizam alguns termos, né, algumas palavras que não são usadas em outras regiões. Então a gente tem aí, ó, um exemplo: lavar urubu. A gente usa para dizer o que é a pessoa estar desempregada, né? Aquela pessoa que não tem emprego, então ela está a lavar urubu. Vacilou, deixou passar algo, né? A pessoa quando perdeu alguma coisa. Gás, muito rápido. Arruinou, piorou o estado de saúde. Quando a pessoa está muito doente, então lá a forma que eles têm de dizer é arruinou, quer dizer o que? Que a pessoa piorou a sua saúde. Bolicho é bolicho mesmo, tá? Não é boliche. Bolicho é o que a gente chama aqui de uma mercearia, o que a gente chama de um mercado pequeno. Priscar, né? No Cuiabá. Cuiabá tem aí Marco Zero da América do Sul, certo? Marco Zero da América do Sul, nós temos aqui. Em Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, nós temos as grutas subterrâneas. Olha só, isso tudo é no nosso país, né? Quando a gente diz que o nosso país é riquíssimo, olha aí por quê. No Mato Grosso, na cidade de Nioaque, tem os monumentos históricos, certo? No Mato Grosso, temos o Pantanal. O Pantanal, inclusive, ele é considerado um patrimônio também. Parque Nacional do Xingu, né, que é onde tem uma grande reserva indígena. Então, ó, tudo isso a gente tem nessa região. E, claro, no nosso país, né? Então, vejam só quantas riquezas nós temos. E a gente tem como atividade de classe as páginas 201 e 202. Na página 201, nós temos assim: encontre palavras relativas à indústria na região centro-oeste. Então, quais são as palavras aí que a gente pode encontrar? Então, quais são as palavras aí relativas à indústria? Você vai procurar a palavra madeireiras, certo? Madeireiras, Corumbá, alimentícias,
agrícolas e Brasília. Retomando, vocês vão procurar as palavras madeireiras, Corumbá, alimentícias, Brasília e agrícolas. Pronto? São 5 palavras, né, que deveriam ser achadas no caça-palavras. Segundo, complete o quadro sobre a região centro-oeste. A região vende, a região compra. Nós vimos, né, alguns produtos que são vendidos e outros que são comprados pela região centro-oeste. O que é que a região vende? Produtos de frigorífico, o ferro, o manganês, que nós vimos lá que é uma das maiores reservas, né? Se encontra nas maiores reservas de manganês do mundo, nessa região. Cristal de rocha, a borracha, o arroz e erva mate. E ainda essa reserva de manganês não foi tão explorada porque realmente é uma reserva de difícil acesso, porque se não fosse isso, já tinha, né, piorado a situação. As pessoas já tinham retirado bem mais da natureza. Certo? Então, ó, a região vem produtos de frigorífico, ferro, manganês, cristal de rocha, borracha, arroz e erva mate. São os produtos que essa região vende para outros, inclusive para outros países, né? E para outras regiões. No mesmo quesito, a gente tem outro quadrinho que tem assim, a região compra. O que é que a região compra? Essa região, veículos, combustível, trigo, açúcar, sal e máquinas. Veículos, combustível, trigo, açúcar, sal e máquinas. Certo? Mesmo essa região produzindo trigo, ainda não é uma quantidade suficiente. Então, mesmo assim, ela ainda precisa comprar trigo também, apesar dela produzir, certo? Mas ainda precisa comprar de outros lugares, né? Então, nós temos aí, né? O terceiro tem assim: complete as palavras abaixo com vogais e descubra o nome de alguns problemas ambientais provocados pelas indústrias. Tem alguns problemas que a gente sabe, né? As indústrias elas emitem muitos gases para o meio ambiente, né? Para a atmosfera. Então, quais são aí no primeiro? No primeiro a gente tem uma palavra, está faltando algumas vogais. Seria o quê? Chuva ácida. Então, você pode completar com as palavras, com as letras que estão faltando, para poder formar a palavra, né, chuva ácida. É um dos problemas causados pelas indústrias. Na segunda palavra, né, isso nos remete muito ao que? Ao calor. Então, é o que? O efeito estufa. Então, você pode
completar, né? Tem as consoantes, já estão aí, você vai completar com as vogais. Efeito estufa. E a última, nós temos aí a mesma coisa, as consoantes, então precisamos das vogais para poder completar. Então é o quê? Poluição dos rios. Poluição dos rios, certo? Então a gente lembra muito do calor, né? Quando a gente fala do aquecimento global. Então está aí só para a gente relembrar, né? O primeiro e segundo quesito que a gente fez. Caso tenha faltado você colocar alguma palavra, então está aqui a correção. Então, ó, lembrando, é necessário vocês pausarem o vídeo para poderem copiar, né, para poderem fazer a correção. E aqui a gente tem as 3 palavras que a gente completou agora, né, os 3 problemas causados pelas indústrias, os 3 problemas ambientais, chuva ácida, efeito estufa e poluição dos rios, certo? Então, a gente vai passar lá para o quarto quesito. Tem assim, assinale a alternativa correta. O comércio da região centro-oeste se caracteriza pela exportação? Será? Falso. O comércio da região centro-oeste se caracteriza como sendo interno? Sim, ele é mais forte, né, internamente. A gente viu que essa região vende alguns produtos, mas o destaque é mais para o comércio interno. O comércio feito dentro da própria região. Então, você vai marcar a segunda frase. No quinto, complete as frases para que fiquem corretas. O comércio dessa região é mais intenso nas... Como é que se chama a cidade principal do estado? Nas capitais dos estados e nas principais cidades. O comércio dessa região é mais intenso nas capitais dos estados e nas principais cidades. Letra B. O transporte dessa região durante muito tempo acontecia basicamente pelos rios. Hoje conta-se com várias, onde é, como é o nome daquelas estradas mesmo, são as rodovias e aerovias. Rodovias e aerovias, né? O que marca essa questão do transporte, certo? O sexto quesito a gente tem assim, sublinhe as respostas corretas. Letra A. No centro-oeste, o transporte aéreo é importantíssimo. Será que essa frase está certa? Sim, nós temos até o aeroporto, né? Ele é importantíssimo e ele foi construído em homenagem ao presidente da época da fundação de Brasília, o aeroporto Juscelino Kubitschek, certo? Letra B. O transporte fluvial é mais intenso no rio Juruena. Será que está certo? Falso, né? Ele é mais intenso, nós vimos no rio Paraguai. Certo? Letra C. O transporte aéreo faz a ligação com as regiões mais distantes e isoladas? Sim. A gente sabe que é
uma das principais funções, né, dos aeroportos, né, são as pessoas se deslocarem para aqueles lugares mais distantes. Letra D. O Aeroporto Internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek, é o mais importante. Será que está certo? Sim. Então, você pode marcar aí verdadeiro, certo? A gente agora vai, né? Então, nós temos aqui, ó, a correção das frases, no sexto. No Centro-Oeste, o transporte aéreo é importantíssimo. O transporte aéreo faz a ligação com as regiões mais distantes e isoladas. E, letra D, o Aeroporto Internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek, é o mais importante. Certo? O sétimo. Vamos ver se o sétimo está correto ou não. Pinte o quadrinho do sim ou do não, de acordo com as afirmações abaixo. As principais rodovias da região centro-oeste são Belém-Brasília, Rodovia Transpantaneira e Cuiabá-Santarém. Sim, então você pode pintar o quadrinho da letra A, sim. As principais rodovias passam pelos estados de Goiás e Mato Grosso, atravessando o Atlântico? Não. Então, você vai marcar o quadrinho com a palavra não. Letra C. A mais importante ferrovia da região centro-oeste é a Estrada de Ferro do Noroeste do Brasil? Certo. Então, você, ó, a ordem sim, não e sim. Certo? E aqui, ó, página 204, será a atividade de casa de vocês, atividade pós-vídeo. Então, vocês vão dizer, né, está falando esse primeiro quesito sobre a variação linguística dessa região. Escreva o que quer dizer cada uma dessas expressões. Aí você vai dizer, tem aí, gás, boliche e frescar. Aí você vai escrever uma frase por cada uma dessas palavras aí do primeiro quesito, certo? Segundo, coloque ao lado dos pontos turísticos a cidade correspondente. Marco Zero da América do Sul, grutas subterrâneas, Pantanal, arquitetura diferente, certo? Nós temos tudinho aí nessa página 203. Pesquise a localização desses pontos turísticos da região centro-oeste e escreva abaixo de cada um deles. Praça dos Três Poderes. Você vai pesquisar onde fica. Chapada dos Veadeiros, Pantanal, Catedral Metropolitana. Essa Chapada dos Veadeiros, nós até vimos na aula passada, a imagem dela, nós falamos sobre ela, onde ela fica também, né, quando nós vimos sobre o relevo dessa região. Quarto, observe as informações que existem em um guia turístico, depois forme um grupo com seus colegas para montar um guia turístico de cada região brasileira. Esse quarto, né, não é possível a gente fazer, porque nós não estamos todos em sala de aula. Isso aí era uma sugestão do livro. Se nós estivéssemos todos na sala, né, fazer um guia turístico de cada região brasileira. Na próxima aula, nós vamos encerrar essa parte da região centro-oeste. Fica faltando a gente estudar as manifestações culturais e nós vamos fazer uma revisão para a atividade avaliativa, certo? Então, hoje nós ficamos por aqui. Um beijo para vocês
e até a nossa próxima aula, certo? Fiquem todos na paz.